Seja bem-vindo a mais uma edição do AmparoCast. Aqui, a pauta é amparo. E você que acompanha as nossas redes sociais, seja no YouTube, Facebook, Spotify da Prefeitura de Amparo, sempre tem uma conversa que tem a ver com o seu dia a dia, né? Já falamos sobre saúde, esportes, hoje a gente vai falar um pouco da saúde do trabalhador. E tem uma pergunta que a gente vai tentar desmistificar aqui. O que é Lerdort? Essa palavra, Lerdort. Você vai acompanhar esse papo super legal com nossa convidada, que é a Marita Fernandes. Como você sabe, eu não apresento ninguém. O convidado é que se apresenta. Seja bem-vinda, Marita. Conta um pouquinho da sua história aí na Prefeitura de Amparo e principalmente do Sereste, que a gente vai falar daqui a pouco, que é. Obrigada, Moisés, pela oportunidade. Então, eu sou a Marita, sou terapeuta ocupacional e coordenadora do Sereste aqui de Amparo há 5 anos. Tá? Eu trabalho na Prefeitura há 9, comecei trabalhando no Sereste junto com o CAPS também, mas lá fiquei por 7 meses e desde então só trabalho no Sereste. Muito bom. O CAPS, para você que não conhece, é o Centro de Atenção Psicossocial, que também é mais um equipamento que está ali dentro da Secretaria Municipal de Saúde. A gente sempre desmistifica algumas ferramentas aqui da Prefeitura, mas a pauta é o Sereste. O Sereste que está ali ao lado da Prefeitura, na rua Gustavo de Souza, né, aquela paralela da Prefeitura, onde tem também o Sebrae aqui, você encontra lá uma casa super legal que é o Sereste. E para o pessoal entender o que é o serviço do Sereste. Sereste é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Então lá a gente atende trabalhadores que adoeceram trabalhando ou sofreram algum acidente de trabalho. Vou começar com uma informação super importante que eu acho que a população de Amparo não sabe. Somos um serviço regional com 16 municípios de referência e aí a gente presta esse serviço para os 16 municípios. Trouxe uma cola para não esquecer de nenhum dos 16 municípios, então eu vou ler para vocês. São Águas de Lindóia, Bragança Paulista, Olambra, Jaguariúna, Joanópolis, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Piracaia, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Socorro, Tuiuti e Vargem. E aí nós lá prestamos assistência, então atendimento de saúde para esses trabalhadores. Também fazemos vigilância em saúde do trabalhador, que são inspeções nas empresas em casos de acidente de trabalho ou mesmo de alguma denúncia de irregularidade nas condições de trabalho. E também fazemos a parte de educação em saúde, que é estar aqui falando sobre o que é Sereste, sobre as doenças relacionadas ao trabalho, divulgação em redes sociais, ou mesmo palestras ou participação em CIPATs. Então dá para entender aí, você que acompanha o nosso podcast, vê que ele é de Amparo, mas atende aí cidades que estão na região metropolitana de Campinas, na região Bragantina e dentro do nosso Circuito das Águas. 16 cidades, eu não vou somar aqui que eu não lembro a quantidade de munícipes aí, mas só Circuito das Águas a gente já fala de 300 mil pessoas, eu acredito que seja muito mais aí a região do nosso Sereste, que está ali ao lado da Prefeitura. Você falou muito bem disso, né? A prevenção. O Sereste, ele tem também esse caráter, então, de educacional. De repente, há uma grande empresa, ou uma empresa que queira falar de saúde do trabalhador. O Sereste chega a ir até esse lugar dessa forma preventiva, de repente alertar por alguma coisa que pode estar acontecendo, ou que pode acontecer em determinado indústria, né? De repente é mais fácil o cara ter um acidente com a parte superior, né? Ou como que é isso? O objetivo principal do Sereste seria trabalhar com a prevenção. Perfeito. Antes do acidente acontecer. Assumidos não temos perna, porque nossa equipe é pequena, mas a gente faz esse trabalho. Se a empresa convida pra gente ir numa CIPAT ou para participar de um evento, a gente vai lá e participa. Né? Só convidar que a gente vai muito no liceu, participar de palestras nos cursos de segurança do trabalho ou de enfermagem, recebemos visitas de estudantes, recentemente recebemos dos residentes na área de saúde do trabalhador da Unicamp, já fomos na Unifia, então a gente faz esse trabalho de ensinar o que é saúde do trabalhador e sobre prevenção. Perfeito. CIPAT é Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que eu não vou lembrar a quantidade mínima, mas dependendo do tamanho da empresa, ela é obrigada a fazer anualmente, né? Isso. A prefeitura, por exemplo, tem.
O ano passado foi online que a gente gravou aqui no estúdio, mas tem. A empresa que tem a quantidade de funcionário para ter CIPA tem que ter CIPAT. Perfeito. CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Tô certo? Tá certo. Saúde do trabalhador é uma sopa de letrinha, tudo em sigla. Perfeito. E o Sereste em si, e a gente falou da tal da Lerdort, que tem uma data especial aqui no mês de fevereiro, por isso que a gente tratou nesse podcast de fevereiro esse papo. O que é a tal da Lerdort? Mais umas letrinhas para nossa sopa de letrinhas. Então, dia 28 de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde trouxe como Dia Internacional de Reflexão sobre as Lerdorts. LER são lesões por esforços repetitivos e DORT são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então essa data é para a gente trazer esse assunto em pauta, para todos conhecerem e entenderem como prevenir e como se proteger, tanto trabalhadores, empregadores, como toda a comunidade e a sociedade. Perfeito. Você falou da lesão aí, a parte do LER, né? Ela é muito comum hoje nesse mundo tecnológico, não é? Sim, porque a gente tá toda hora mexendo, ficando numa única posição. Quem trabalha muito em escritório, muito tempo sentado, se não tá com um computador adequado, numa posição adequada, corre risco de ter muita LER. Tanto que a LER é uma doença que começou a ser muito famosa e trazida em pauta com os bancários. Tá, tudo a ver, tudo a ver. Você vê essa questão, né? A palestrante ou a entrevistada do dia tá ali retinha, eu tô tudo torto aqui, né? É verdade, a gente precisa ter, a gente na CIPAT, a gente gravou e falou sobre a questão postural, ela traz N prejuízos, né? A pessoa como um todo, não é só o digitar, às vezes é uma posição de vértebra, às vezes você fica em tal posição o dia inteiro, é muito comum isso, não? Sim, e pra gente, uma das formas de prevenção da Lerdort é uma posição adequada e um tempo também de descanso no meio da produção. O ideal é você trabalhar na maioria dos trabalhos, tá? Tem alguns que tem outros tempos, mas 60 minutos direto numa única posição e 10 minutos descansar. Esse descanso não é ficar parado sentado, não, é ir tomar uma água, ir no banheiro, fazer essa mudança de postura. Por exemplo, o setor frigorífico tem uma norma regulamentadora específica para ele e ele tem prazo específico de descanso obrigatório para sair daquele ambiente, porque geralmente é refrigerado. Sim. No frigorífico. Então, tem legislação que exigem isso. No caso do frigorífico existe, as outras profissões não têm, é só uma recomendação mesmo. Perfeito. E me veio à cabeça aqui, a Lerdort no poder público, ela entra em qual coincidência ou incidência, melhor dizendo? Então, a incidência nem só no setor público, ela é muito baixa em todos os setores. Eu acho importante também a gente trazer isso para reflexão, que no Sereste de Amparo foi 14% das notificações de doenças relacionadas ao trabalho o ano passado, as Lerdorts. É a segunda maior, perde só do acidente de trabalho, mas é um número muito baixo ainda. O diagnóstico é muito dificultoso, os médicos têm uma dificuldade de olhar para isso, então vê aquela queixa, aquela dor, aquele problema, mas às vezes não consegue relacionar com o trabalho. Alguns setores são mais tradicionais, que são os frigoríficos e os metalúrgicos, ou outros, trabalho rural, trabalho mais braçal. O setor público, como é escritório, eles pouco estão sendo vistos. Hoje os bancários também já não são mais a população com maior caso de Lerdorts. Então, o setor de escritório, porque teve muita adaptação de ergonomia, melhoras dos equipamentos, hoje já não é tão visto como. Mas tem que se olhar também, tem um risco também. Como que, de repente, existe algum caminho tanto por funcionário quanto para o que está à frente ali, ou gerenciando ou sendo patrão, o que ele pode observar ou de repente quais ferramentas ele pode trazer para que ele observe isso e trate isso de uma maneira a diminuir esses índices? Ergonomia. Ergonomia é uma área de estudo da ciência em que se vê a avaliação de postura, o trabalho mais adequado,
Existem equipamentos muito tecnológicos, consegue ver se você está sentado de um jeito que pesa mais de um lado, pesa mais de outro, se aquele movimento, quanto você gasta de energia e de força. Então, se tiver a possibilidade de contratar um ergonomista para apresentar um laudo ergonômico, é o ideal. Em empresas de setor frigorífico é obrigatório ter laudo ergonômico na empresa. Algumas empresas maiores já têm esse profissional até no seu quadro de funcionários, mas é questão de ergonomia. E lembrar de que a ergonomia ela é individual, né? Você não tem o mesmo tamanho que eu, então o que for adaptado para você não pode ser adaptado para mim, né? Então, ter esse olhar individual em cada trabalhador, o que é muito difícil, né? Numa linha de produção contínua, né? Fica bem complicado, mas é o ponto fundamental. E trabalhar com pausas, incentivar pausas durante o horário de trabalho e uma possibilidade de ginástica laboral. Porque tem gente que a única atividade física que faz é na ginástica laboral no trabalho. Então, pelo menos a empresa está dando a possibilidade de melhor promoção de saúde para esse trabalhador. Perfeito. Como você falou, ninguém é igual a ninguém. Eu tenho uma escoliose em C que ninguém tem. Você tem escoliose em C? Eu tenho aqui e sinto ela, apesar do corpo ter criado uma... Depois eu conto pra você a história da minha perna, que ela fica assim, que nem o Cristiano Ronaldo na hora que vai bater a falta. É verdade. Mas é uma forma que ele criou para a escoliose em C não pesar em nenhum lado aí, sei lá, uma coisa maluca, né? E o Sereste tem esse foco. Você falou de fevereiro, né? Tem um porquê do ser 26 de fevereiro, ou o mês de fevereiro, ou o calendário falou, não, vamos ser em fevereiro e vamos bater nisso daqui. Tentei procurar essa informação, porque sempre tem na saúde, mas não. ONU, a OMS decidiu e ficou 28 de fevereiro, não tem uma data, um motivo específico. Mas assim. O importante é lembrar, como você falou, é o segundo em número de acidentes, né, em número de casos aí, mas dá para acreditar em subnotificação? Sim, temos muita subnotificação, né? É o que eu relatei. Às vezes o diagnóstico é muito complicado, é muito difícil, principalmente se a gente for pegar uma pessoa que ainda tem o hábito de fazer atividade física. Dependendo da atividade física, pode confundir o tipo de lesão, né? Então, as lesões mais comuns de Layard são as tendinites, as síndromes nervosas, tenossinovites, lombalgias. Então, às vezes, fica difícil fazer essa relação com o trabalho. Tem que ser um médico bem ligado de perguntar qual é a sua função, como você faz essa função, se tem rodízio na sua empresa ou não. Então, é bem complicado o diagnóstico, por isso tem essa subnotificação. E o que a gente sempre orienta para os médicos da rede ou para os especialistas, tá na dúvida se pode ser uma doença relacionada ao trabalho, encaminha para o Sereste que a gente faz essa investigação mais aprofundada. Exatamente, e olha que tem caminho, porque 16 cidades e... É isso mesmo, 16 cidades e um Sereste. Dá pra fazer um filme, né? 16 cidades e um Sereste aqui na... Oh, o Rodrigo deu risada do outro lado lá. Ficou um tema ainda. Mas é muito interessante isso, né? Pensar na saúde do trabalhador. Afinal de contas, um trabalhador saudável, ele vai render mais, não, Marita? Sim. O trabalhador ter Layard, geralmente se vai ter vários vão ter. Tá. E isso dificulta a produção porque a pessoa com dor não consegue trabalhar, ele não rende como ele renderia sem ter nenhuma lesão, nenhuma dor. Ele também precisa sair para se tratar. Principalmente sendo relacionado ao trabalho, se ele não se afastar do que está adoecendo ele vai continuar tendo problema. Então ele vai ter que sair para fazer fisioterapia. No caso do Sereste tem acupuntura, fazer acupuntura. Temos yoga também, fazer yoga, atividades de lazer e atividades físicas junto com o tratamento. Então é um trabalhador que vai ter que se ausentar do trabalho, porque os serviços só são prestados no horário de serviço, e vai, às vezes, até chega a ter afastamentos no INSS. Então, vai ter esse trabalhador faltando, e ele também, quando voltar, se precisar passar por algum procedimento cirúrgico, não vai render mais como rendia antes. Exatamente, e só para colocar na cabeça de alguém que pensa de outra maneira, mas foi afastado pelo INSS, eu não tô tendo prejuízo. Tá tendo sim, o funcionário não tá lá trabalhando. E tem empresa que não vai recontratar um funcionário para substituir esse, então o seu colega vai trabalhar mais e correr o risco de ter Layard porque ele está sobrecarregado. Né? Sem contar outros riscos de acidente de trabalho, outras coisas, transtornos mentais. Né? Exatamente, que aliás hoje em dia com toda essa situação que a gente tem passado aí com pandemia também tem atrapalhado a vida do trabalhador, né? A saúde mental, não, Marita? Sim, sim.
A saúde mental é o terceiro caso de notificação maior dentro do Sereste. Vem depois do acidente de trabalho da Lerdort, são os transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, para você ver o tamanho que... Era o terceiro ou ele aumentou durante a pandemia? Eu não estava na pauta, mas eu quis jogar essa para você. Eu vou ser sincera, a gente teve uma mudança na forma de notificar, os números deram uma mudada por conta disso também. Antes ele era segundo, mas é que a gente mudou a forma de notificar, então a Lerdort acabou passando um pouco à frente. Muito bom, muito bom. Mas os números de atendimento dentro do Sereste aumentou. Aumentou, para você ver como que é essa situação pandêmica que invade o mundo, mas a gente hoje a palavra da vez é a tal da Lerdort, que a gente tem esmiuçado aqui. No Sereste, a equipe conta, ou o trabalhador pode contar com quais serviços? A gente não falou disso aqui. Temos, eu vou falar no feminino porque somos uma maioria mulher, tá? Então temos médica, técnica de enfermagem, enfermeira, terapeuta ocupacional, psicóloga e acupunturista e uma professora de yoga. A yoga é aberta a todos, não precisa ser paciente do Sereste, tá? Perfeito. E temos profissional de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. Todos esses profissionais da saúde fazem vigilância em saúde do trabalhador, então conhece a maioria das empresas do nosso município e assim facilita com que a gente faça o que a gente chama de nexo causal, a relação do adoecimento com o trabalho, porque a gente conhece o setor produtivo, sabe como os trabalhadores atuam, trabalham com, são as posturas que eles fazem no trabalho. Então existe um relacionamento interessante entre Sereste e as empresas, principalmente de amparo, que aqui a pauta é amparo. Sim, a gente está fiscalizando constantemente as empresas, a maioria por causa de acidente de trabalho, algumas quando a gente vê uma alta demanda de algum tipo de adoecimento que a gente não conhece, que não era uma realidade nessa empresa, a gente também vai lá e fiscaliza. Temos uma questão, um relacionamento fiscal com as empresas, que nem sempre é tão amigável. Mas faz parte, né? É Corinthians e Palmeiras, né? Corinthians e Palmeiras. Vai ter o de verde, vai ter o de preto e branco ali, e não tem jeito. Tem rivalidade, é brincadeira, mas a gente vê aí com uns bons olhos o trabalho do Sereste, que é sério. A gente sabe aí eu sou da CIPA da prefeitura, né? Então a gente às vezes conversa com o Panegassi, né? Que também tá lá. Eu acho que ele tá lá antes do Sereste, né? Eu não vou falar a idade dele aqui, porque eu não vou falar que ele tem plaquinha de patrimônio da prefeitura, não vou falar, não vai cortar nada disso aí, viu, Panegassi? Mas é brincadeira. E a gente vê a seriedade do trabalho de vocês lá, a gente até esse ano vamos ter um trabalho legal do Sereste também, um pouco mais à frente, em abril a gente vai estar de volta aqui, não sei se com um convidado diferente, mas a gente vai estar trazendo também mais informações, porque a saúde do trabalhador, amparo, mais do que nunca, tem aí milhares de trabalhadores, né? E trazer informação para você que acompanha o nosso podcast é de suma importância. Seja ela na área da saúde, seja ela na área do esporte, que também faz parte do nosso dia a dia. A gente já falou, vamos falar nesse ano aqui com certeza de meio ambiente, educação, inclusão. O AmparoCast tem esse objetivo e é uma alegria estar recebendo vocês aqui, viu, Marita? A gente também agradece o convite, para a gente também é muito importante participar desses meios de comunicação. Era um desejo meu como coordenadora há muito tempo, mas que estava um pouco difícil de conseguir devido à demanda de muito trabalho nos últimos anos. Exatamente, separamos um tempinho aqui para elas fugirem lá do Sereste, virem até aqui aos estúdios da Rádio Cultura. Agradecer desde sempre o nosso parceiro Rodrigo Cap, todo o pessoal aí que também dá aquele suporte. Quando não tá o Rodrigo Cap, tá o Doni, tá o Marcelo Lari. O pessoal dá um suporte muito legal, assim como o belo Roger Areias, que tá ali fazendo joinha pra gente. Você não está vendo, mas eu estou vendo a beleza do nosso cameraman, Marita. Fique à vontade, também teve alguma coisa que a gente não falou da Lerdort que você queria ressaltar aqui? Não, eu acho que a gente falou os pontos principais. Eu acho que para a gente não ter esses casos de adoecimento é prevenção, investir num meio ambiente de trabalho adequado, descanso entre jornadas, realizar atividade física e o trabalhador ter uma boa qualidade de vida, boa alimentação, bom sono, que isso tudo ajuda a prevenir as Lerdorts. Então você sabe, São Paulino tem problema de saúde, porque tá difícil dormir assistindo São Paulo. Olha lá, o Rodrigo Cap já lembrou aqui. Tá difícil fazer um monte de coisa depois de assistir um jogo do São Paulo. Mas faz parte, meu amigo. Cuide da sua saúde, faça a sua prevenção. Se você precisar do
Sereste, Rua Gustavo de Souza, número 47. 47, de segunda a sexta, qual horário? Das 7 às 17 horas, todas as nossas atividades são agendadas, tá? Então não adianta chegar lá e vou passar por atendimento na hora. Não, tem que agendar o que a gente chama de acolhimento, né? Mas é agendado uma primeira consulta com alguma das nossas profissionais de saúde, depois a gente discute o caso, avalia se tem ligação com o trabalho ou não, e aí vai fazer todos os tratamentos lá no Sereste que a gente oferta. Então vai fazer acupuntura lá, terapia ocupacional e psicologia lá, e a médica também. Muito bom. Aprovada como entrevistada, falou super bem. Se ela não tinha feito a estreia, fez o nosso AmparoCast. Muito obrigado, Marita, pela sua presença aqui. Obrigada. Essa foi mais uma edição do nosso AmparoCast, falando da saúde do trabalhador. E você entendeu o que é Lerdort? Procure mais também, procure o Sereste. Faça aí do bom uso da saúde do trabalhador. Grande abraço, semana, ou melhor, próximas edições logo logo no ar, no Facebook, no YouTube e no Spotify da Prefeitura de Amparo.